Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa aula de hoje e vamos trabalhar o primeiro diálogo. Nós vamos na seguinte sequência: eu vou ler o texto e você vai ouvir atentamente, ok? Carol, what time does your mother wake up? My mother wakes up at 6 o'clock. And your mother? My mother wakes up at 6:30. What time does your mother make the breakfast? My mother makes the breakfast at about 6:40. She prepares milk, bread, cake, coffee, juice, and white coffee. What time does your mother go to work? She goes to work at 7 o'clock. Agora, vocês vão repetir após a minha leitura para praticarmos. Carol, what time does your mother wake up? My mother wakes up at 6 o'clock. And your mother? My mother wakes up at 6:30. What time does your mother make the breakfast? My mother makes the breakfast at about 6:40. She prepares milk, bread, cake, coffee, juice, and white coffee. What time does your mother go to work? She goes to work at 7 o'clock. Muito bem, pessoal, agora nós vamos trabalhar algumas informações importantes aqui neste texto. A primeira expressão é what time. Nós sabemos que a expressão what time significa que horas, ou seja, eu quero saber que horas alguma coisa acontece. No caso aqui, what time does your mother wake up? Observe, a expressão wake up nós sabemos que significa acordar. Então eu quero saber que horas a sua mãe, your mother, wake up. Que horas a sua mãe acorda? Beleza, Enio, eu entendi. Agora, meninos, o que eu quero que vocês observem é que a palavrinha does é usada sempre quando eu tenho perguntas. Toda vez que você for perguntar, você vai usar a palavrinha does. Esta palavra does não tem tradução. Anotem aí. Ela não tem tradução. Ela apenas é usada para informar que nós temos uma pergunta e ela é usada toda vez que você tiver como sujeito a palavra he, a palavra she, a palavra it ou então sujeito no singular. Aí você usa a palavra does para fazer pergunta e sempre antes do sujeito, sempre antes da pessoa que manda na frase. Aqui no caso é a sua mãe, ok? Your mother. Até aqui vocês compreenderam? Sim? Bacana, beleza. Observe a resposta da Carol que vocês vão corrigir aí para mim. A Carol chega e diz assim, ó. My mother wakes up at 6 o'clock. My mother wakes up, observem, minha mãe acorda, wakes up at 6 o'clock. E observe que aqui eu coloquei a letrinha S porque a expressão my mother é uma expressão de terceira pessoa de singular. Você aprendeu que toda vez que nós temos uma terceira pessoa do singular, nós adicionamos a letrinha S como regra geral ao verbo a ação. And your mother? E a sua mãe? Aí a resposta vem. My mother, observe, minha mãe, wakes up, minha mãe acorda às 6:30. Eu estou falando da minha mãe, por isso é ela. Por isso eu adicionei aqui a letrinha S. E Enio, quando a gente adiciona o S? Sempre na forma
afirmativa. Toda vez que eu tiver na forma afirmativa, nós adicionamos S ao verbo quando o sujeito, quando a pessoa é singular, terceira pessoa do singular. A Carol chega e continua perguntando assim: What time does your mother make, observe, make the breakfast? Que horas a sua mãe, does, observe, does your mother make the breakfast? A situação, a expressão make the breakfast é fazer, preparar. O que, pessoal? O café da manhã, certinho? Aí a resposta vem. My mother makes... deixa eu voltar aqui porque deu errado. My mother makes the breakfast. Minha mãe faz o café da manhã. Observe que quando eu afirmo, eu adiciono a letra S ao verbo. At about. Circulem para mim a expressão at about. Esta expressão at about significa por volta. Por volta de 6h40. E o que a sua mamãe faz? She prepares, ela prepara. Deixa eu apagar aqui porque não é isso que eu quero. She prepares, ela prepara milk. Ela prepara milk. Observe que eu pus aqui a letrinha S porque o sujeito é a palavrinha she. She prepares milk, bread, coffee, né? Ela prepara leite, café, bolo, leite, pão, bolo, café, suco and white coffee. Você sabe o que significa white coffee? A expressão white coffee significa café com leite. Aquele café misturado com leite, ok? What time does your mother go to work? A expressão go to work significa trabalho, mas observe que aqui temos o does por causa do mother, que é singular, e a expressão go to work, ir ao trabalho. Que horas a sua mãe vai para o trabalho? She goes to work at 7 o'clock. Observem bem atentamente que eu usei aqui o goes. Observe que a palavrinha go recebeu a terminação S porque nós temos como sujeito a palavra she, que significa ela, terceira pessoa do singular. She goes to work at 7 o'clock. Ela vai para o trabalho às 7 horas, ok? Meninos, eu gostaria que vocês aqui observem na regrinha. Para formar a negativa, nós usamos o auxiliar does, certo? Mais a palavrinha not, que significa não. Se eu juntar as duas, eu vou ter a palavra does not. A palavra does not, este número 1 aqui está errado, ele não existe, tá? No lugar do número 1, você coloca o apóstrofo, fica assim então, ó, does not, apóstrofo T. E nós usamos sempre que nós temos a terceira pessoa do singular, third singular person, ou seja, terceira pessoa do singular, nós usamos a forma de negação does not. Seguindo o exemplo do texto anterior, eu vou ler este texto e vocês vão acompanhar a minha leitura. Kathy, where does your mother work? My mother works at Green High School. She teaches math all morning. My mother doesn't have a job. She is a housewife. She works at home cleaning all rooms. My mom arrives home from school at about 11:30 and makes lunch for us. In the afternoon, she doesn't teach at school. Alright? Este texto é muito legal porque ele trabalha também a negativa. Eu vou ler o texto e você vai repetir após a minha leitura. Kathy, where does your mother work? My mother works at Green High School. She teaches math all morning.
My mother doesn't have a job. She is a housewife. She works at home cleaning all rooms. My mother arrives home from school at about 11:30 and makes lunch for us. In the afternoon, she does not teach at school. Vamos então aos nossos trabalhos. Para começarmos os nossos trabalhos, vamos pegar uma outra cor aqui. Deixa eu escolher outra cor de caneta, marca-texto, ou deixa eu pegar esta daqui. Ok. Peguei. Vamos lá. Kathy, where does your mother work? Nós já sabemos que a palavrinha does é usada como auxiliar, certo? A palavra auxilia a construção de frases. Where does your mother work? E a palavrinha work, vocês já sabem que ela significa trabalhar. Então aqui eu quero saber onde sua mãe trabalha. Resposta: My mother works. Observe aqui que eu tenho a palavrinha work e automaticamente, como eu tenho a frase na afirmativa e terceira pessoa do singular, o verbo recebeu a terminação S. Minha mãe trabalha na escola ensino médio Green. She teaches, ela ensina, observe, ela ensina matemática all morning. A expressão all morning significa a manhã toda. Toda a manhã. Durante toda a manhã, ok? Observe aqui, toda vez que o verbo terminar em S, H, CH, X, O e Z, nós já sabemos que adicionamos a terminação ES, observando sempre quem é o sujeito. E aqui nós temos um sujeito de terceira pessoa do singular, tá? Então fique atento a isso. E para negar, nós vemos acima também, My mother doesn't have a job. My mother doesn't have a job. Minha mãe não tem um trabalho. Gente, claro que tem. She is a housewife. Ela é uma dona de casa. She is a housewife. She works, observem bem, ela trabalha. Eu já sei que o verbo work significa trabalhar. Ela trabalha em casa. Cleaning all rooms. Cleaning, limpando todos os cômodos. Cleaning. A palavra cleaning significa limpando. Limpando todos os cômodos. Limpando todos os quartos. A Kathy diz, My mom arrives home. Minha mãe chega. Observe aqui o arrive. E eu estou falando agora de minha mãe. Uma pessoa só. É exatamente por isso que eu coloquei aqui a letrinha S. O verbo recebe a letra S por causa disso. My mom arrives home from school at about. Eu já sei que é por volta de, certo? Por volta de 11h30. And makes e faz e prepara café para nós. Um lanche, almoço para nós. Observe que aqui eu coloquei a letrinha S, porque a palavra make é fazer, produzir, e o sujeito continua sendo a mamãe. In the afternoon, já que nós estamos falando dela, she does not teach at school. À tarde, ela não ensina na escola. Que legal! Compreenderam tudo, pessoal? Agora, se vocês não compreenderam, vocês podem me chamar aqui no WhatsApp, tá? Observação importante. A palavra does, que nós já conhecemos, todos vocês já conhecem, does, is used to ask questions. É usada para ask questions, fazer perguntas. We use it, nós usamos o does para he, que nós já sabemos, she, it. A palavra he, você sabe que significa
Lembra? Ele. A palavra he significa ele. A palavra she significa ela. E it significa as duas coisas para animais, coisas e vegetais. Or a singular. Ou o sujeito no singular. Singular subject. Ou o sujeito no singular. E o mais importante é que quando eu formo a forma negativa e interrogativa, the verb remains. O verbo permanece. É importante você saber isso. O verbo permanece na sua base forma, na sua forma base, certo? Ou seja, ele não muda. Ele não recebe a letrinha S, ele não recebe ES, ele não recebe IES. Justamente porque o does, ele me ajuda a entender que eu tenho uma pergunta no presente simples. Então eu não preciso me preocupar com isso. Exemplo. What time does your mother make the breakfast? Eu tenho aqui uma pergunta, e obviamente o verbo make, que significa fazer, produzir, preparar, não sofreu nenhuma alteração, porque eu sei que a palavra mother significa mãe e a terceira pessoa do singular. Fiquem atentos a isso, ok? Dúvidas? Podem me chamar. Próximo diálogo, acompanhem comigo. Dialogue C. My father works for a big company in Rio de Janeiro. She starts to work at 8 a.m. in an educational institute. What time does your father go home to have lunch? He does not have lunch at home. He has lunch at a restaurant. Eu vou ler o texto e você vai repetir comigo. Vamos lá. My father works for a big company in Rio de Janeiro. He starts to work at 8 a.m. in an educational institute. What time does your father go home to have lunch? He doesn't have lunch at home. He has lunch at a restaurant. Aqui, vamos agora ver onde estão as ações. Vamos lá. Primeira frase, my father works for a big company. Vocês podem observar que aqui eu tenho a letrinha S porque o sujeito é my father, que significa pai. Pai é a terceira pessoa do singular. Meu pai trabalha para uma grande empresa lá no Rio de Janeiro. He starts to work, observem, ele começa a trabalhar. Eu usei aqui a letrinha S porque father é ele em inglês é he. He starts to work at 8 a.m. in an educational institute. Ele começa a trabalhar às 8 horas em um instituto educacional. Observe que agora eu tenho what time does your father. Eu usei aqui a palavrinha does justamente por causa de father, que é singular. O seu pai, go home to have lunch. Seu pai vai em casa para have lunch, para almoçar. Se você acha que vai esquecer, tome nota aí. Have lunch, almoçar. Mas eu acho que você não vai esquecer. He doesn't have lunch at home. Observem, ele não almoça. He doesn't have lunch at home. Ele não almoça em casa. Because he has lunch at a restaurant. Porque ele almoça no restaurante. Observação importante, meninos. A palavra have, você sabe que ela significa ter. A palavra have é usada para as pessoas I, you, we e they. Certinho? Na forma afirmativa. Porque quando eu tenho a forma da terceira na afirmativa, tá? Na afirmativa, também na negativa e na interrogativa. A palavra has, ela é uma forma do verbo ter, certo? Significa ter também, que é usada para as outras pessoas do sujeito.
né, do discurso. He, she e a palavrinha it e nomes no singular. Por isso que aqui nesta última frase eu disse he has lunch at a restaurant, porque aqui o sujeito é de terceira pessoa, ou seja, é ele. Então eu não vou usar a palavra have, ok? Tome nota desta observação aqui, ela é importantíssima para você. Diálogo D. Hi Susan, how are you? I'm fine, and you? I'm okay. What does your father do? My father drives a bus. He's a bus driver. Really? My father is a driver too. He drives a taxi. So, does your father go home to have lunch? No, he has lunch at a restaurant. Agora é a sua vez de repetir após a minha leitura. Hi Susan. How are you? I'm fine, and you? I'm okay. What does your father do? My father drives a bus. He's a bus driver. Really? My father is a driver too. He drives a taxi. So, does your father go home to have lunch? No, he has lunch at a restaurant. Esta conversa é uma conversa muito bacana para nós revisarmos algumas coisas. Observe, how are you? Como vai? Como está? A pessoa educadamente diz I'm fine e retruca com a pergunta and you? E você? A pessoa educadamente diz I'm okay, ou seja, eu estou bem. Agora é importantíssimo nós sabermos isso aqui, ó. What does your father do? A tradução literal é o que o seu pai faz. Mas quando nós temos este tipo de pergunta, de fato, o que eu quero saber é qual é a profissão de seu pai. Qual é a profissão de seu pai? Certo? Qual é a profissão de alguém? Do. What do you do? Qual é a sua profissão? What do you do? O que você faz? Fique atento a esta perguntinha, tá bom? A palavrinha father, você sabe que significa pai. Muito bem. My father drives a bus. Observe que aqui, my father drives, eu usei a letrinha S porque a palavra father significa pai. Certinho? Father significa pai, terceira pessoa do singular, e é exatamente por isso que eu adicionei aqui a letrinha S ao verbo drive. He's a bus driver. He's a bus driver. Bus driver significa motorista de ônibus. Ele é um motorista de ônibus. Really? Mesmo? Verdade? My father is a driver too. Meu pai é um motorista também. A palavrinha driver você já sabe que é motorista. He drives, observe, ele dirige um ônibus e um táxi. E nós usamos aqui a letrinha S porque a palavrinha he é terceira pessoa do singular. E toda vez que nós temos a frase na forma afirmativa, eu estou afirmando, e o sujeito é terceira pessoa do singular, aí eu devo, por regra da língua inglesa, adicionar a letrinha S, tá bom? So, does your father go home to have lunch? Mas isso, pessoal, é só na afirmativa, porque quando eu tenho uma pergunta, e aqui na Susan é uma pergunta, observe, does your father go home to have lunch? Observe que eu usei a palavrinha does, que é o auxiliar, e observe mais ainda que a palavrinha go significa ir, ela permanece na forma base.
Seu pai vai em casa para have lunch, para almoçar? No, he has lunch at a restaurant. He has lunch at a restaurant. Ou seja, ele almoça em um restaurante. E você observou que aqui eu usei a letrinha, a palavra has, que é uma variação da palavra have, e eu usei justamente porque nós temos aqui a palavrinha he? Fique ligado. Vamos às últimas informações? Deixa eu subir a tela um pouco. Muito bem, pessoal. Aqui agora, observe. For I, you, we e they, nós usamos a forma base have na forma afirmativa. For he, she, it or singular noun, nós usamos a forma has, ok? Exemplo, he has lunch at a restaurant. Ele almoça em um restaurante. Usei a palavrinha has, observe. Aqui está o has por causa do he. Na frase a seguir, eu já tenho I have lunch at home every day. Eu almoço em casa todo dia, every day. E eu usei aqui a palavrinha have justamente por causa da palavrinha I, de acordo com o que eu expliquei para vocês há uns minutinhos atrás aqui nesta mesma aula, tá bom? Dicas da Helena Kemper. Every day junto ou every day separado? Meninos e meninas, a expressão every day junta todas as palavrinhas juntas, quer dizer que eu tenho um adjetivo, quer dizer que eu tenho uma qualidade, que significa usual, que significa normal, routine, rotineiro, ordinary, mesma coisa, coisa corriqueira do dia a dia, tá? Ordinary. Exemplo, in my everyday life, observe que aqui eu usei in my everyday life, a palavrinha life é vida, certo? Vou escrever de vermelho para você visualizar melhor. Everyday, na minha vida diária, na minha vida do dia a dia, I don't often, eu frequentemente não encontro um restaurante em um supermercado. Oh my God! E a palavrinha every com a palavrinha day, observe, são duas palavras separadas. Aí, gente, eu já tenho uma expressão temporal, um advérbio, uma expressão adverbial. I don't see elephant every day. Eu não vejo elefante todos os dias. Observe o diálogo, é para a gente fixar melhor ainda. Hey Susan, do you have an everyday homework? Yes, I do my homework every day. Vamos observar a conversa dos menininhos. Hey Susan, do you have an everyday homework? Você tem uma atividade, um dever de casa diário? Everyday é uma qualidade que eu estou dando à palavra homework, que é dever de casa. Yes, I do. Sim, eu tenho. I do my homework every day. Eu faço meu dever de casa. I do my homework every day. Todos os dias. Aqui eu já tenho uma expressão de tempo e não uma qualidade, certo? Agora, se você disser assim, I do my everyday homework every day at night. Eu faço meu dever diário todos os dias à noite. Ah, bacana, curtiu a nossa aula de hoje? Então, para você receber as novidades do nosso curso de inglês, siga a nossa página aqui no YouTube, né? O nosso canal aqui no YouTube. Eu já disse, eu não sou youtuber, mas você seguindo, você se inscrevendo, curtindo o vídeo, você receberá muito mais materiais, independente do meu canal, né? Do nosso canal de inglês, de outros canais, né? E você vai ficar cada vez mais craque na língua inglesa. Thank you for watching our class today. Bye bye.